Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Estamos começando mais uma reunião de oração, onde nós dedicamos nosso tempo para buscar ao Senhor, orarmos por aquilo que Ele tem indicado para nós, né, mostrado para nós que nós devemos orar e nos concentrar. E hoje eu quero compartilhar com vocês, como base, né, para o nosso tempo de oração, o texto de Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 1, vamos ler até o 4, que diz assim: Portanto, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Não façais nada por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmos. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Amém. Antes de nós meditarmos aqui nesse texto, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos chamado para uma vida de comunhão contigo e uma vida de oração. E o que nós te pedimos é que o Senhor nos oriente por meio desta palavra e que ao entendermos o que o Senhor quer, possamos então praticar. É em nome de Jesus que nós oramos e pedimos ao Teu Espírito que ilumine o nosso entendimento para que esta palavra realmente possa transmitir aos nossos corações aquilo que está no Teu coração. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem. Paulo ele começa esta carta, né, elogiando, né, a fé daqueles irmãos e falando da razão da sua prisão. E como o evangelho estava avançando, né, mesmo no meio ali daquela condição e situação de prisão. Né? Em outro texto, né, ele vai falar que toda a guarda ali da prisão estava sendo alcançada pelo o evangelho e muitos estavam se convertendo. Em seguida, logo após o elogio que ele faz para os irmãos ali de Filipos, né, ele fala das lutas e das perseguições exteriores. Né? Nesse momento em Filipenses, no capítulo 1, dos versos 29 e 30, Paulo diz a eles que, pela fé em Cristo, eles também teriam o privilégio de sofrer perseguições, calúnias, difamações e desprezos, né, por causa da fé em Cristo. Todas essas coisas eram coisas exteriores. Por causa da fé interior, o mundo ao redor iria persegui-los e provocar muitas lutas, né? Era isso que eles deviam esperar do mundo, deste mundo, e até de alguns infiltrados, né, que dizem crer em Jesus, mas que negam seu poder, sua autoridade e seus princípios. Nesse contexto, né, de lutas exteriores, de pessoas infiltradas, né, que querem minar a fé ou por desejo de poder, né, acabam também oprimindo os irmãos. Nesse contexto que Paulo então vai falar para eles estarem no Espírito. Veja que, logo no verso 1 aqui do capítulo 2, ele fala que se há alguma comunhão do Espírito. Então ele concentra a sua exortação, a sua palavra, na verdade nem é uma exortação, né? Mas é um chamado, né? A despeito dele usar aqui a palavra exortação no início do verso 1, né? Ele está chamando os irmãos para prestarem atenção que é necessário, é fundamental eles terem comunhão com o Espírito Santo, porque não há como nós enfrentarmos as lutas
do dia a dia, não há como nós enfrentarmos as lutas desse mundo que querem minar e matar a nossa fé se nós não estivermos cheios do Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito Santo é fundamental para que nós possamos enfrentar todas essas coisas. E Paulo fala justamente sobre isso, nesse contexto, né, que Paulo vai falar que é necessário realmente ser cheio do Espírito Santo, e entre os irmãos. Aí ele, a partir desse momento que ele diz que é necessário estar cheio do Espírito Santo, então ele vai falar do relacionamento dentro da comunidade da fé, entre os irmãos, o relacionamento na igreja. Então ele diz que entre os irmãos, na igreja, não deveria haver rivalidade, não deveria haver contendas, não deveria haver disputas. E isso, mais uma vez, só é possível quando nós somos cheios do Espírito Santo. Ele continua dizendo que eles deveriam se concentrar e se motivarem no mesmo propósito. E qual propósito era esse? Era anunciar o Evangelho e se fortalecerem na fé. Então, cheios do Espírito Santo, eles iriam banir do relacionamento a rivalidade, as contendas, as disputas, e seriam, pelo Espírito Santo, direcionados. O coração seria movido para o mesmo propósito, que era anunciar o Evangelho e se fortalecerem mutuamente na fé. No verso 4, ele mostra que os irmãos deveriam se empenhar também na preocupação e no cuidado de uns para com os outros. E é aqui que eu quero me concentrar, né, nessa palavra. Né? Ele diz: cada um se preocupe, ou melhor, cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Então perceba que Paulo não está dizendo que nós devemos esquecer as nossas questões, esquecer aquilo que nos preocupa pessoalmente, intimamente, individualmente. Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo que nós não devemos nos concentrar somente naquilo, nos nossos interesses, mas também devemos buscar o interesse dos outros, dos nossos irmãos, né? E nisso nós deveríamos então cuidar uns dos outros, nos fortalecermos uns aos outros e nos animarmos uns aos outros na fé. Então veja que Paulo, ele, porque nós somos cheios do Espírito Santo, ele mostra que nós não vamos olhar somente para nós. Os nossos olhares, a nossa atenção, a nossa preocupação vai nos levar a olhar ao nosso redor, a perceber o nosso irmão, a dor e as necessidades do nosso irmão, e inclusive a alegria também, né? A Bíblia claramente nos diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Então, se os nossos irmãos estão necessitados, como nós vemos, né, no nosso estudo, né, como da carta de Tiago, né, se alguém está feliz, cante louvores. Se alguém está doente, chame os presbíteros para que orem, né, unjam com óleo e orem, e a oração da fé salvará o que crê. Então, se alguém está passando alguma necessidade, então nós precisamos perceber isso. E Paulo, então, nos mostra, por meio desse texto, nesse verso especificamente, que nós devemos olhar para o nosso redor e perceber a vida do nosso irmão, perceber a família do nosso irmão. Nós devemos perceber quais são as suas necessidades e estarmos prontos para cooperar e ajudar os nossos irmãos. Como eu disse, Paulo não ignora a preocupação pessoal que eles deveriam ter, mas diz que esta não era a única preocupação que deveriam ter. Deveriam aprender a servir e cuidar uns dos outros e aprender também a ser servido e aprender a serem cuidados pelos outros irmãos, porque esta é uma outra dificuldade também que nós enfrentamos. Né? Muitas vezes nós estamos muito dispostos a cuidar e cuidamos, mas nós temos dificuldade em recebermos cuidado. Né? Nós temos dificuldade em compartilharmos as nossas necessidades para os nossos irmãos e também
temos dificuldade quando os nossos irmãos se interessam pela nossa vida. Muitas vezes a gente não sabe o que fazer. A gente sabe como fazer para abençoar os irmãos, mas não conseguimos e não sabemos como sermos abençoados. E nós precisamos também aprender a receber as bênçãos de Deus através da vida dos nossos irmãos. Então, essa atenção que Paulo chama aqui, essa preocupação, envolve também isso. Quando você está necessitado, você precisa compartilhar a sua necessidade com aqueles irmãos maduros na fé que vão, de fato, te ajudar. Então, não restrinja para você, não lute sozinho. Jesus não criou uma igreja para que a igreja dentro de si lutasse sozinha, não. Jesus criou uma igreja onde os irmãos lutam juntos, batalham juntos pela fé evangélica, mas também lutam juntos para suprirem suas necessidades mutuamente, para orarem uns pelos outros. E esse é o ponto central aqui dessa reflexão, que nós precisamos cuidar uns dos outros. Usando o dito popular, nós devemos cuidar sim da vida uns dos outros. E nesse cuidado da vida uns dos outros, né, inclusive para ensinar os irmãos ali de Filipos, o que Paulo usa? Paulo usa 3 exemplos para reforçar a necessidade de que nós precisamos cuidar uns dos outros e nos preocuparmos uns com os outros e recebermos ajuda e auxílio uns dos outros. O primeiro exemplo que ele dá é Jesus. No verso 5, ele fala: "Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus." Né? Paulo ele aponta primeiro para uma disposição do coração e não para simplesmente um ativismo religioso exterior vazio, porque Jesus ele como exemplo máximo, né, de dedicação e amor pela igreja, pelos irmãos, pela humanidade, ele se deu em favor dos seus filhos, né? Em favor da igreja, em favor do próximo. Ele realmente amou profundamente aqueles que Deus colocou ali para serem salvos. Jesus ele amou a ponto de dar a sua própria vida em favor, né, dos seus irmãos, em favor da igreja, em favor dos seus filhos, em favor daqueles para os quais ele veio salvar. Né? Então, Jesus, como exemplo máximo, ele é o nosso padrão de desprendimento da, de, dessa dedicação que é exclusiva para nós mesmos, né, para os nossos problemas. Jesus, ele se deu, Jesus, ele não, como o próprio Paulo fala, né, ele não achou que seria uma usurpação, né, ele deixar a sua glória e vir e se humilhar, encarnando, né, nas limitações humanas para nos salvar. Ele fez tudo isso para nos salvar, por amor a nós. Então, assim como Cristo ama a igreja e se deu, e se dedicou, e se empenhou em favor da igreja, este deve ser também o nosso exemplo. Nós devemos olhar para Jesus e nos dedicarmos uns aos outros. Como eu disse, não é uma disposição do coração para um simples ativismo religioso exterior e vazio, né? Mas é uma disposição do coração por amor a Cristo e amor aos irmãos. Paulo ele fala, né, de esvaziar-se de todo motivo que possa gerar orgulho, ou altivez ou egoísmo e se encher-se da humildade que há em Cristo para considerar as lutas e dores dos irmãos e se empenharem, né? O que ele estava falando ali para os irmãos de Filipe, que dentro desse exemplo de Cristo, que eles então deveriam se empenhar, né, usando inclusive seus recursos, né, para servirem e suprir as necessidades uns dos outros. O segundo exemplo que Paulo vai dar é o exemplo de Timóteo, né? Timóteo é um exemplo de cuidado, né? Timóteo ele fala, ou melhor, Paulo fala que Timóteo se dedicou também, se preocupava profundamente, né? Quem era Timóteo? Timóteo era um jovem pastor ali, né? Que se preocupava profundamente
com os irmãos. E ele realmente se empenhava pelo bem-estar de cada um e se dedicava a isso. Timóteo ele se desgastava para que os irmãos pudessem estar bem, pudessem estar edificados, pudessem estar fortalecidos na fé, pudessem ter suas necessidades supridas. Né? E Timóteo certamente era alguém que não deixava Paulo esquecer de nenhum irmão. Né? Timóteo se preocupava tanto com os irmãos, detalhadamente com cada irmão, que certamente, né, isso é uma inferição minha, né, que quando Paulo olhava para Timóteo, Timóteo sempre lembrava de algum irmão necessitado, de algum irmão que precisava de oração, de algum irmão que precisava de uma exortação, de algum irmão que estava sendo usado por Deus, de algum irmão que estava suprindo as necessidades de outros irmãos. Timóteo, eu imagino que fosse essa pessoa que não só se empenhava e se preocupava pelo bem-estar de cada um, mas lembrava Paulo acerca da necessidade e do cuidado que cada irmão precisava, porque, evidentemente, por mais capacitado que Paulo fosse, era impossível ele se lembrar e cuidar de todo mundo. Então, Timóteo era esse instrumento aí nas mãos de Deus, creio eu, para ajudar Paulo a se lembrar dos irmãos. E ele usa este amor e cuidado de Timóteo justamente no contexto do cuidado das coisas de Cristo. Então, veja que Timóteo, ele não cuidava dos irmãos, não se empenhava pelo bem-estar deles, simplesmente porque ele, ou somente porque ele era altruísta, ou porque ele tinha um bom coração. Não, é porque ele amava Cristo. Ele entendia que cuidar dos irmãos era cuidar das coisas de Cristo. Cuidar dos irmãos era cuidar do corpo de Cristo. Então, Timóteo tinha essa característica e Paulo usa Timóteo, então, como esse exemplo, né? Filipenses, no capítulo 2, versos 20 e 21, ele deixa isso muito claro quando ele diz: porque não tenho nenhum outro como este, com este mesmo sentimento, que sinceramente cuide do vosso bem-estar, pois todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Ele está falando isso usando Timóteo como exemplo. E o terceiro exemplo que Paulo vai usar é o exemplo de Epafrodito, né, que tinha sido enviado pela igreja de Filipe para levar recursos e ofertas, né, para Paulo, para suprir as necessidades de Paulo. Entretanto, Epafrodito, né, no exercício de sua missão, ele ficou muito doente e quase morreu. Nem por isso ele deixou de se dedicar, nem por isso ele deixou de cumprir a sua missão. Né? Os versos 29 e 30 do capítulo 2 diz: recebei-o no Senhor com toda alegria e honrai os homens como ele, pois ele chegou às portas da morte pela obra de Cristo, arriscando a vida para suprir-me o que faltava do vosso serviço. Então, Epafrodito, ele foi esse exemplo, né, de dedicação e de empenho sem desistir. Ele não deixou de fazer aquilo que Deus o chamou para fazer, mesmo estando em face da morte. E veja que ele fez isso em favor dos irmãos, em favor de Paulo, cumprindo uma missão que os irmãos haviam dado para ele. Então, e por amor de Cristo, ele faz todas essas coisas e se dedica dessa maneira. Né? Então veja que com esses exemplos, né, ou como esses são exemplos da forma como nós devemos nos preocupar e cuidar uns dos outros. Temos, evidentemente, né, o maior exemplo, que é Jesus, temos o exemplo de Timóteo, temos o exemplo de Epafrodito, né, que são, como dizem por aí, né, colocam a régua lá em cima, né, nesse padrão de cuidado uns com os outros. Entretanto, Paulo lembra, ele começa tudo isso mostrando que nós precisamos estar em comunhão com o Espírito. Então é o Espírito quem vai nos ajudar nisso, é o Espírito quem vai nos capacitar nisso. Então esses exemplos vão realmente mostrar o contraponto, né, do que o mundo diz, né? Porque o que o mundo diz? O mundo diz que cada um deve cuidar da sua própria vida e pronto.
Mas a Bíblia diz que nós devemos cuidar da nossa vida, da nossa família, com toda a dedicação, com todo o empenho, mas também devemos nos preocupar e cuidar dos nossos irmãos, orando e suprindo suas necessidades, né? Paulo fala isso lá em 1 Coríntios 10, 24. Ninguém busque seu próprio bem, e sim o dos outros. É desafiador? É claro que é desafiador, mas é como eu reforço aqui, é pelo Espírito Santo que habita em nós que tudo isso é possível. É Ele que nos enche de amor uns pelos outros, para nos interessarmos pela vida dos nossos irmãos e dedicarmos tempo uns aos outros. É o Espírito Santo que nos capacita para cuidarmos dos nossos irmãos. É o Espírito Santo que nos capacita para orarmos pelos nossos irmãos. É o Espírito Santo que nos capacita para suprirmos as necessidades uns dos outros, sejam elas físicas, emocionais, financeiras ou materiais. Deus cuida de nós através dos irmãos e cuida dos irmãos através de nós. Portanto, o meu propósito, minha proposta aqui de oração é para que nós, de fato, oremos para sermos cheios do Espírito Santo e, por meio do Espírito Santo, nos empenhemos no cuidado uns para com os outros. Amém? Espero que você tenha entendido essa palavra, espero que isso tenha aberto os seus olhos e despertado o seu coração para que de fato nós possamos não só viver e orar a Deus para que as nossas necessidades sejam supridas. Devemos orar por isso, sim, mas também que nós possamos olhar ao nosso redor e vermos, enxergarmos os nossos irmãos e nos interessarmos pelos nossos irmãos. A Igreja de Cristo precisa cuidar de si mesma. Né? E como ela cuida de si mesma? Né? Ela cuida de si mesma, capacitada pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo, então, é que usa cada um dos nossos irmãos, cada um de vocês, para que nós sejamos supridos em nossas necessidades. Nós não dependemos de outros recursos a não ser o recurso do próprio Cristo, a não ser o recurso do próprio Deus. Amém? Então, que o Espírito Santo possa motivar seu coração, possa inspirar seu coração, para que a sua visão seja ampliada e que seu coração seja transbordante de amor por Deus e pelos irmãos, para que a Igreja de Cristo seja suprida em cada e em toda necessidade. Amém? Deus te abençoe e vamos ter então esse tempo de oração. Este é o nosso convite. Ore em favor dessas coisas para que Deus te dê esse coração compassivo, para que Deus te dê esse coração que ama e se dedica no cuidado dos nossos irmãos. Amém? Fiquem todos com Deus e nos encontramos na próxima reunião de oração, se Deus assim permitir.